Fala, nação, agora a coisa ficou séria, hein? A Renata Fã aqui no programa O Jogo Aberto vai atualizar as últimas informações do Corinthians, mas alguns documentos foram vazados nos bastidores e sacudiu aí novamente o Parque São Jorge. Foi falado aqui também sobre SAF, sem querer ser redundante, eu pergunto pra você é a favor de uma SAF no Corinthians ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolações, bora aqui acompanhar as últimas notícias do Corinthians. Corinthians se preparando para jogar contra o líder Cruzeiro e tendo que resolver vários problemas paralelos. E quantos problemas, hein? Derrota no Clássico. Memphis fora do banco. Dorival questionado e crise política. Os problemas no Corinthians só aumentam com o passar do tempo. Começando por Memphis Depay, que deu esse passe para o Romero na única chance alvinegra da primeira etapa e foi substituído no intervalo. Nem voltou para a reserva no segundo tempo. Dorival não viu. Não, desculpa, eu não vi isso aí, eu tô com atenção no jogo, para mim, eu vou tentar me informar a respeito da situação. Os jogadores, cada um toma suas decisões. Eu não vou falar aqui individualmente de jogadores, me desculpa. O que eu tenho que falar, eu falo internamente com o atleta. A última vez que o holandês havia sido substituído no intervalo foi em março do ano passado, ainda pelo Atlético de Madrid. Depois disso, participou de mais 6 partidas e saiu justamente para o timão. Apesar da polêmica, Memphis vem treinando normalmente nesse início de semana, até porque a sequência de jogos é duríssima para a equipe. Pela frente, o líder Cruzeiro nessa quarta em Itaquera. Depois, o Botafogo no Rio sábado e o Palmeiras, já pelo mata-mata da Copa do Brasil, quarta que vem. Para piorar, o Corinthians venceu apenas um dos últimos 7 jogos e Dorival Júnior vem sendo questionado antes mesmo de completar 3 meses de trabalho. Nós temos que encontrar um caminho que nos dê uma sustentação, uma segurança um pouco maior. Na grande maioria das equipes que eu passei, nunca tive esse tipo de problema. Quem avalia meu trabalho está aqui, o nosso diretor de futebol, o presidente. Eles têm essa condição. Então a diretoria avaliou. O presidente Osmar Stabile deu uma entrevista ao GE e falou, abre aspas, o Dorival está garantido, assim como está garantido o Fabinho Soldado. Não dá para prever o futuro, futebol é resultado. Eu não posso dizer o que vai acontecer daqui para frente, fecha aspas. Em 14 jogos desde abril, Dorival tem 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Pressão, ainda mais com o Juan Pablo Vojvoda no mercado depois de sair do Fortaleza. Lembrando que o Corinthians sondou o treinador algumas vezes nos últimos anos. Ainda na esteira do Clássico, o Alvinegro denunciou o São Paulo por cantos homofóbicos no fim do jogo de sábado. O árbitro Anderson Daronco não colocou na súmula porque disse não ter ouvido. Em 2023, o próprio Timão foi punido com um jogo de portões fechados, também por cantos homofóbicos contra o São Paulo. E enquanto o Conselho Deliberativo analisa os pedidos de investigação contra André Sanches pelos polêmicos gastos no cartão corporativo, o clube registrou um boletim de ocorrência por furtos de documentos relacionados a despesas no Parque São Jorge. Pelo menos Transferban, o Corinthians não corre mais risco de sofrer. A diretoria quitou a primeira parcela da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. O principal interessado foi o Cuiabá, que recebeu R$ 750 mil dos 18 milhões devidos pelo Timão. Em campo, a pergunta segue a mesma. E o Yuri Alberto, quando volta? O camisa 9 seria a salvação, mas o artilheiro da equipe no ano, com 13 gols, ainda não retorna contra o Cruzeiro. É esperado para o derby no dia 30. Tem um jogador que é fundamental para que tudo isso dê certo. Chama-se Yuri Alberto. Nós estamos tentando reequilibrar a equipe. Ele já voltou, tem feito trabalhos, agora tem que respeitar os protocolos que consideram um determinado período de tempo para uma recuperação. Com ou sem o camisa 9, uma resposta precisa ser dada imediatamente, principalmente num clube tão conturbado como o Alvinegro, envolvido em escândalos com ex-presidentes e atolado em dívidas bilionárias. Agora é momento de fechar a boca,
de baixar a cabeça e trabalhar. No Corinthians, os caras que arrebentaram com o cartão corporativo estão no Core. No Corinthians, eles estão lá. Eles vamos analisar as contas. Quem que vai analisar? Do Willian e o Andrés. Essa conta é sua, velho. Não, essa é sua. Essa é sua. Tem que vir pra não chorar. Essa é sua. Vai ser assim, velho. Arquiva tudo. Então vamos arquivar tudo. Mas nós estamos chama o Mário Gomes. O Mário Gomes falou, essa é minha. Nós estamos falando aí disso. Chama o Roberto Andrade. Roberto, essa aí também é minha. Então vamos arquivar. Vamos arquivar. Então vocês têm que entrar lá. O sócio tem que entrar lá e pedir as contas. Porque se deixar na mão deles, eles vão falar, separa a nossa aí e vambora. Mas isso não é uma SAF? Não merece palmo, Ronaldo. Não é isso? Peraí, gente. Vocês estão demorando? Pra que vocês estão demorando? Se deixar a sorte aqui é o seguinte, já estão falando que sumiu uns papéis lá. Sumiu os papéis aqui. Mas no banco ainda tá lá, vocês vão ter que destruir o banco. Viu? Vocês que estão tirando a papelada de lá, que eu já tô sabendo, estão tirando a papelada de lá. Pega papel. Esse é do Xixi, esse aqui é tal. Aí pegou, sumiram com o papel. Mas vocês vão ter que sumir com o banco. Esqueceram que é o cartão corporativo, tá no banco lá? Então não tem como correr, velho. Não tem. É melhor, ou até melhor correr, hein? O cartão corporativo nunca foi tão falado na vida, meu pai. Demorou, hein? Agora pra comprar um potenciômetro, hein? Meu pai, doutor, cerveja tudo bem. Agora o cara tava mal das pernas. Vocês não têm vergonha na cara, velho. Não é possível. Olha isso. Você é o cara. A pipa do vovô não sobe mais, ó. O Silvio Santos já dizia. Vocês estão de brincadeira com o cartão e com a cara do torcedor corintiano. E vocês ainda estão rodeando o clube ainda. Vocês estão de brincadeira, velho. O cara comprar. Aí os caras, o presidente não recebe, não tem salário. Pô, vocês estão de brincadeira com a minha cara, velho. Só dessa divulgada foram 80 mil reais, hein, Cicinho? Temos a sequência de jogos do Corinthians, Chico, para analisar aqui. Vamos dar uma olhada, os próximos compromissos corintianos. Vixe. Olha só, amanhã já é o Cruzeiro, líder do campeonato. Na sequência, o Botafogo, no Rio de Janeiro. Depois o Palmeiras, o clássico. Esse aí já perdeu a cabeça em Mas casa. aqui é Copa do Brasil. Aqui é o primeiro jogo da Copa do Brasil. Beleza? Aí Corinthians e Fortaleza. Desespero aqui pros dois lados. O Corinthians tá melhor na tabela do que o Fortaleza. Vamos ser justos. E aí, Copa do Brasil de novo, Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. Aí é pá de cal. Aí o Abel pede demissão. Aí é pá de cal do Corinthians. Os próximos 5 jogos do Corinthians. Eu só não vou dizer que o Corinthians não faz nenhum ponto em todos esses jogos, porque o clássico é um mata-mata e talvez o Dorival nem esteja mais lá. Ô, Xixi, você passou a droga pesada que eu pro tenho Chico? olhando isso aí hoje, É possível, eu não consigo velho. enxergar um ponto do Corinthians. Um ponto sequer. É que você não é corintiano, velho. Você não enxerga nada. você E nem descobriu seu isso time você agora? tá enxergando. Tá, descobriu isso você vai agora? enxergar o Corinthians que jeito, velho? Parabéns. Você tá achando que o Corinthians é bagunça assim, Bona, então, dentro de campo é não. outra história, velho. Analisa então aqui, ó, como será o Pode falar desempenho. pra mim, pode falar comigo. Fala comigo aqui, bebê. Analisa o desempenho. Aí o Cruzeiro, nós vamos já ganhar do Cruzeiro amanhã. Começa 1-0. Já começa a arrancada aí. E o Botafogo que não se cuide lá, não. Vai ter que chamar Daronco, vai ter que chamar o Trace pro VAR. Essas coisas todas. O Corinthians, vocês estão de brincadeira, E velho. o Palmeiras? Vocês não contam com o Palmeiras em casa? Vocês já sabem o que acontece em casa lá. Eles perdem a cabeça. E o Yuri já vai estar jogando. Vocês esqueceram do Yuri. É Salvador. Vocês esqueceram do Yuri. Aqui vocês só falam de outro jogador aí, mas esqueceram do Yuri Alberto. Agora Aí o Yuri é esqueceram. salvação, hein? Que legal, E outra hein? coisa, contra o Fortaleza, depois contra o Palmeiras, vai ser só pra fazer o Abel descer lá, ó. O Abel vai pra Santos pegar caravela e vai, ó, linha na pipa. 15 pontos vai fazer. Pá de cal. Vai fazer 15 pontos. Ronaldo, você não tá legal. não. Capelani, você quer adicionar algum Ronaldo, comentário? você Eu quero adicionar para falar o seguinte, vai ser interessante ver a reestreia, não, no caso o Ren com a sublinhada, o reencontro do Vojvoda com o Fortaleza. Porque tá muito claro que vai acontecer com o Corinthians, gente. Não precisa ser PhD em futebol aqui. O Dorival está demitido. Tá claro isso aí. Ele tá derrotado, ele tá amargurado, ele tá triste, ele tá decepcionado, ele tá entregue, ele tá desolado, ele tá sem amparo, ele tá desorientado. E isso o Dorival, infelizmente, hoje é uma das grandes questões do Mas você futebol acha que o brasileiro. Vojvoda vai aceitar um desafio desse? Claro, você acha que... Vem cá, é Isso, Corinthians, o cara é irmão. louco, cara. Você Só acha que que o o cara falou. Vojvoda vai rejeitar o Corinthians, Que é irmão? isso, irmão? Desculpa, para com isso. E outra coisa, o Corinthians, pra mim, infelizmente, não ganha do Cruzeiro. Dificilmente vencerá o Botafogo fora. Então acho que eles vão Vai precisar de um tomar uma fato ataca novo do e vão Palmeiras. trazer um treinador pra esse fato novo dar uma reverberada no vestiário e tentar... O Pica-Pau passar contra o desanimou. Palmeiras.
Pica-pau desanimou. Você falou, não, pica-pau quando tá desanimado, como é que é o pica-pau? Como é que é? Chegaram as faturas aqui do cartão. Uma fatura! Eita! Sai de mim. Ô, Chico, enquanto o Ronaldão analisa esses números aqui, um recadinho bacana, legal. A Roberta Giovanelli? Vocês diriam que o Pica-Pau tá precisando daquele negócio lá do Duílio? O Cruzeiro, pra mim, eu tô falando Vocês falaram isso. que era impossível. O Cruzeiro, pra mim, eu tô falando isso, vai ser campeão brasileiro. É o que eu acho. Pelo tudo que tá jogando, pela maneira como tá se comportando. Eu não vejo um time, vai ter Flamengo brigando, Palmeiras brigando pelo título. Janela do Flamengo, hein? A janela do Flamengo, hein? Tem uma janela gigante o Flamengo aí para saída de jogadores, aquela coisa toda. Agora, e também entrada, né? O Flamengo pode... Ele tá tentando agora o... Contratou o Saul. O Saul, acertou o Saul, que é Se contrataram outro treinador. Antes. Agora, para sair do clube também tem uma coisa boa, tem multa, né? Mais uma. Vai ter que pagar a multa, senão depois vira mais dívida. Eu acho que o Corinthians, se for um clube sensato, se quiser ser sensato, não pode demitir treinador. Corinthians é sensato. Mas nem um time é sensato. Mandaram embora o Zubeldia lá também. Você contratar outro treinador, você imediatamente, automaticamente, você precisa fazer a rescisão. Então, pagando ou não, você precisa ter um acordo com o cara antes de anunciar o outro. Então, mais uma dívida. Eu acho que tem que conservar o Dorival, ter paciência, porque eu acredito em futebol com paciência, dando estabilidade para o treinador, para ele ter 14 jogos. Minimamente um trabalho. Até agora não deu certo, mas ele é um treinador para se confiar. 14 jogos ele só convenceu uma vez, foi contra o Inter, que ele goleou o Inter, ele passou o trator no Inter. Nossa, 4-2 é uma goleada, meu só Deus. Só uma vez, e o Yuri fez 4, tiraram 2 dele ainda. Não, o Yuri fez 3, você deveria ser mais responsável. Ele fez 4, aí o juiz tirou. Comentarista tem que falar a verdade, né? Estamos brigando na CBF por causa desses gols aí, por causa da artilharia. O Yuri que você pediu pra sair vazar do Corinthians ao vivo. O Yuri que eu falei pra ele ir embora, mas agora quero ele de volta. Problemas de gestão financeira, mas tem que se preocupar com o Cruzeiro, com o líder do campeonato, Capelães. Só isso. Eu vou dar uma sublinhada rápida em relação a essa questão fora de campo aqui. Tomaram o clube de assalto, para deixar bem claro aqui. E posso falar, cavem mais. Pode cavar. Quanto mais cavar, mais vocês vão achar. Fecha a porra. Porque agora estão aparecendo algumas coisas, entendeu? Só que assim, me chama a atenção uma coisa, olha só. Eu tava até ouvindo meus amigos aqui falando o seguinte. Juvenal, tá feia a coisa. Agora o lance é o seguinte. Já pararam para pensar que muita gente pede para que os conselheiros possam revisar as coisas? Muitas vezes, eu não estou passando pano para os conselheiros, até porque mudou boa parte do conselho da última eleição. Mas muitas vezes os próprios conselheiros, os caras do conselho fiscal, os caras do CORE, os caras do conselho, seja o que for, os caras não têm acesso à documentação. Vou te dar um exemplo, Renata. O Augusto Melo, que até então era o presidente do clube, você sabia que o vice dele, o Osmar Stabile, que hoje é o atual presidente, e o Mendonça, que era o segundo vice, que é advogado, os dois não tinham acesso aos contratos que eram assinados por parte do Augusto? Da Arena até hoje não se tem, ninguém viu esse contrato da Arena. Caras eram Gente, os caras são advogados. Eles são advogados, eles são vices do Corinthians e eles não têm acesso ao que é assinado por um cara que não tem a leitura jurídica da coisa, que é o Augusto Melo. Esse é o Corinthians de hoje. E só para poder falar de dentro de campo um pouquinho também, o Dorival, infelizmente, que é uma das melhores pessoas que eu conheço, infelizmente, eu acho que ele não chega empregado para o jogo contra o Palmeiras semana que vem na Copa do Brasil. Não ganha no meio de semana, não ganha no final de semana, vão trocar o treinador, vão tentar trazer o Voivoda e vão tentar um fato novo contra o Palmeiras. Até o Dorival já falou sobre isso, Capela. O próprio Dorival falando sobre ficar ou não no emprego. Já era. Primeiro, no Brasil, você não tem essa condição de você poder estar tranquilo em sentido nenhum, nunca, em equipe nenhuma. Quem avalia meu trabalho está aqui, nosso diretor de futebol, o presidente. Eles têm essa condição. Eu estou desenvolvendo o meu melhor dentro do Corinthians, buscando as correções, buscando a melhoria da equipe. As oscilações elas acontecem e tem desequilibrado um pouco esse trabalho. Nós temos que encontrar um caminho que nos dê uma sustentação, uma segurança um pouco maior. Na grande maioria das equipes que eu passei, nunca tive esse tipo de problema. Estou enfrentando nesse momento. Agora, é um fato que nós temos que conviver e trabalharmos para que a recuperação aconteça.
Everton Guimarães, traduz as palavras, o semblante e a falta de animação do Dorival Júnior. Claro, derrotado no Clássico naquele momento, mas falando sobre continuar ou não no cargo de treinador. Mas o Dorival sabe como é que as coisas funcionam agora, mas ele já sabia quando aceitou o convite para dirigir o Corinthians. Ele já sabia da instabilidade institucional e ele conhece a instabilidade que não existe para quem não apresenta resultados. No caso dele, nem desempenho, muito menos resultado. Eu venho dizendo, Renata, que, por exemplo, o Corinthians tem notas aí de remédio, de medicamento para disfunção erétil, mas quem subiu na tabela foi o Cruzeiro aqui. E por que o Cruzeiro subiu? Já que estamos falando de Corinthians e de tudo que está acontecendo da parte institucional do Corinthians, o Chico lembrou bem. Isso aconteceu no Cruzeiro aqui. O Cruzeiro foi a quase a falência para hoje um clube que tem uma situação absolutamente controlada, extremamente bem gerido. Tudo funciona bem hoje dentro do Cruzeiro. Se isso vai gerar resultado a ponto de levantar canecos, a gente vai ver ali na frente. Mas tudo funciona muito bem. São donos que são presentes, é um grande treinador contratado, é uma direção de futebol com um dos donos que também funciona bem, é a gerência de futebol com Pelaipe, é o trabalho de captação, de análise de mercado e de desempenho lá com o Joaquim Pinto, enfim, as coisas funcionam. Mas o Cruzeiro se tornou SAF. Exatamente. Chega um ponto que você não tem outra alternativa. Então, como a gente vê ao longo das décadas o Corinthians derrapando nas gestões, eu não sei se vai ter que aparecer aí um Bandeira de Melo no Corinthians, mas será que a política do clube vai permitir que algo muito radical seja feito, como fizeram lá no Flamengo? Acho muito pouco provável. Portanto, eu entendo, eu já disse aqui várias vezes que o Corinthians, para mim, é o maior fenômeno midiático do continente, mas não sei se, como clube associativo, isso vai mudar. E se a própria associação, seus conselheiros e etc., votariam para que o clube seja transformado numa SAF, para mim, um único caminho para organizar. Será, Ulisses? Acho que tem muita coisa antes ainda para acontecer, até pensar numa SAF. O Corinthians precisa fazer muitas limpezas. SAF é um problema. SAF, o Vasco passou por isso, com a 777. Você precisa saber quem vai compor essa SAF. O Ronaldo montou uma SAF no Cruzeiro e... Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está com SAF e... Mas para virar SAF tem que o conselho aprovar. Porque o conselho para aprovar é difícil. Aí demora. Porque a história do conselho... O conselho depende muito do clube. O conselho ele vai na mesma linha do presidente quase às vezes, sabe? Então, quando você aprova a SAF, você perde totalmente o poder sobre o clube. O clube pertence a uma empresa, ele vira uma empresa, a um dono. Teria um dono. Então, acho que isso no Corinthians não passa... Vamos lá, né? Chegou no fundo do poço, né, gente? E descobriu que tinha subsolo. Né? Porque às vezes você chega no fundo do poço, tá legal, você pega o impulso para subir, mas quando chega lá e... vamos combinar, né? Os caras... A gente viu isso acontecer, falando bem sério agora, viu isso acontecer recentemente com o Cruzeiro. Os caras saquearam o clube de todas as maneiras. A gente viu isso acontecer dentro de campo com um time que não era para disputar a segunda divisão. Quando, de repente, o Ronaldo vai lá, né, compra a SAF, percebe, né, os torcedores naquele momento até imaginavam que ele fosse fazer investimento e, na verdade, ele começou a pagar conta lá. E aí os times do Cruzeiro quase não subiram, ficaram 2, 3 anos aí para voltar para a Série A. Então, o risco, gente, tem gente que está brincando, que acha, não, você olha o time, não tem time para cair, uma coisa é o campo, outra coisa é fora. Não, é tudo a mesma coisa. É um clube abandonado, bagunçado, que está sendo saqueado pelas provas aí que a gente está tendo. Então, que se apure verdadeiramente, porque isso tudo que está saindo agora é o que estamos descobrindo. Você imagine, como disse o Ulisses, né, no Vespeiro, você imagina o que não tem por trás de tudo isso. Então, que o conselho do Corinthians, que está lá e estava em coma, né, estava dormindo... Que aprovou as contas do Duílio. Que aprovou as contas do Duílio. Investigue tudo minuciosamente. O torcedor merece saber. Na moral, me perdoe, Renata, me perdoe, você não me chamou, me desculpe. Na moral, vou falar um negócio para você. Os conselheiros que aprovaram a conta têm que ser afastados também. Concordo. Tem que ser afastados. Peraí. Você está aprovando uma conta que está totalmente errada e o conselho tem que investigar, entre outras coisas, os cartões corporativos. O conselho está ali para isso. Se nem para isso ele serviu, pegar os nomes das pessoas do conselho
E tem que entrar com uma ação, fazer alguma coisa. Não pode deixar nessa passividade. Ah, não, o conselho vai analisar de novo. Passou na mão deles. Eles tiveram a chance de ver o que estava certo e errado. E a partir do instante, se aprovou, eu já li tudo isso aí. Se aprovou as contas com ressalvas. E na sequência se aprovou as contas sem ressalvas. Então é o seguinte, todo mundo faz parte do mesmo saco de farinha. Por que o cara quer ser presidente do clube? Se não ganha dinheiro, só dá dor de cabeça, é só problema. Encheção de saco. Encheção de saco, o cara não tem vida. Por que será, né? E querem mesmo, né? E querem, os caras se arrebentam para ser presidente. Então é o seguinte, tanto aqueles que fizeram, se provarem que não fizeram, ok. Tanto aqueles que aprovaram, tem que ser punido também. O extracampo do Corinthians, ela é uma avalanche e é preocupante acima de tudo. É verdade, Renata. Os clubes, eles têm uma fiscalização muito frágil. E quando você é oposição no clube, você é tido como um perseguidor da situação. Você é aquele cara que não quer que o clube se desenvolva, você torce contra. Então, sempre que você apresenta questões, dados, como números ruins, você é perseguido. Então, é muito difícil você fazer colocações, denúncias, perguntas, questionamento a quem está no poder. E o poder, ele faz boas lembranças, faz homenagens aos velhinhos e presentes aos novinhos. E com isso a situação sempre domina o clube por anos e anos. Quando você vê, está lá o resultado financeiro desastroso. Que coisa, hein? Edu Dracena, a gente vê o Corinthians tendo que lutar em campo, o que é normal, o Corinthians está acostumado a grandes batalhas, mas agora tem uma batalha porque não tem uma gestão definida, tá todo mundo mostrando documentos, aparecendo, jogando lenha na fogueira. Aí o cara que fez um monte de porcarias tá lá dizendo, o outro tá fazendo também, tá tudo bem. É esse o Corinthians de hoje. Começo aqui e termino, né, fazendo uma pergunta pra você. Você acha que realmente o Corinthians é do povo, cara? Você acha que realmente você se sente representado pelas pessoas que estão lá dentro, ou estavam lá dentro, né, até hoje, estão, né, ainda lá dentro até hoje? Você acha que essas pessoas falam pra você que, olha, o Corinthians é do povo, fica tranquilo, nós estamos aqui, cara. Cada dia que passa é uma fatura. Ó, se saiu fatura do Andrés, saiu do Duílio, vai sair do Augusto Melo, vai sair de todo mundo, cara. Agora começou, né, a artilharia, então é um acusando o outro, um vazando o documento do outro, agora vai ser uma guerra desenfreada, né, dentro do Parque São Jorge. Por um lado, acredito que eu posso, né, o lado bom, né, eu sempre gosto de ver o lado bom das coisas aqui, pessoal, vocês vão ver isso. Vem do lado positivo do Augusto Melo sem defendê-lo, tá? Mas parece que foi ele que mexeu nesse, né, desencadeou tudo isso. Do jeito que eles estavam instalados lá, estava tudo encoberto. Depois que o Augusto Melo entrou e mexeu para um lado e para o outro, e também fez cagada, mas foi a partir dele que o vespeiro foi cutucado e tá todo mundo lá querendo ferroar todo mundo. Cara, você acha que o Corinthians ainda tem uma salvação nesse modelo, nesse conselho deliberativo, nos conselheiros do Corinthians, né, na diretoria do Timão? Você vê um futuro nesse modelo ou você acha que a única solução seria uma reforma do Estatuto do Corinthians e, consequentemente, uma SAF após a reforma do Estatuto? Comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Agradeço demais a sua presença aqui no canal Nação Corintiana. Curta o vídeo, se inscreva no canal para sempre receber as notícias do Corinthians. Até o próximo vídeo, que é já já. Valeu!